Bom dia, pessoal. Aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de história. Hoje, quinta-feira, 24 de setembro de 2020, dia do mototaxista, também dia do coração, um dia dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção de doenças cardiovasculares. E na história, em 1834, morreu em Lisboa Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim. Ou Dom Pedro I, primeiro fundador e primeiro monarca do Império do Brasil. Nascido em 12 de outubro de 1798, em Lisboa, ele foi o quarto filho de Dom João VI, com a rainha Carlota Joaquina. Aí vão me perguntar, professor, mas ele foi o quarto filho, como é que ele foi o imperador? Simples, o primeiro filho, o mais velho, primogênito de Dom João VI, ele faleceu logo após o nascimento, Eu li um pouquinho sobre isso, não me lembro agora o nome dele, ele faleceu logo após o nascimento. E depois vieram umas meninas, Então o Dom Pedro I era o primeiro filho homem, o mais velho. Então ele era o herdeiro pela linha sucessória, Então em 12 de outubro ele acabou sendo aclamado imperador brasileiro. E em março de 1824 já havia derrotado todos os exércitos leais a Portugal, aqui no Brasil. E ele fica no poder, então, até 7 de abril de 1831, quando ele se torna incapaz de lidar com alguns problemas aqui do Brasil e de Portugal ao mesmo tempo, abdicou do trono em favor de seu filho Dom Pedro II e retorna para a Europa. De volta em Portugal, ele se vê no meio de uma guerra que envolveu toda a Península Ibérica, e principalmente contra o seu irmão, Dom Miguel, que era o tutor de sua filha, a Dona Maria II, a infanta, que seria a rainha legítima de Portugal, e ele havia se tornado um absolutista. Então, Dom Pedro II, Dom Pedro I, ele tenta então resgatar o trono de Portugal para a sua filha, porque ele não poderia mais ser o rei de Portugal. Ele ficaria apenas como tutor de sua filha. Então, o Dom Pedro I, ele consegue libertar Portugal das mãos de Dom Miguel. E Dom Pedro I, então, ele morre de tuberculose no dia 24 de setembro de 1834. Poucos meses após ele e os liberais obterem a vitória sobre Dom Miguel. Ele acaba morrendo no Palácio de Queluz, no mesmo quarto e na mesma cama onde ele nascera 35 anos antes. Dom Pedro I ele acaba recebendo os títulos de Dom Pedro IV de Portugal, também conhecido como o Libertador ou o Rei Soldado, títulos honoríficos de Portugal. E depois, em 1971, o corpo dele é transladado para o Brasil e está sepultado hoje na cripta embaixo do Museu do Ipiranga, em São Paulo, junto com as suas duas esposas, a imperatriz Dona Leopoldina, que havia falecido aqui ainda no Brasil, e a sua segunda esposa, a imperatriz Dona Amélia. Em 1948, nós temos a fundação da Honda Motor Company, que atualmente é uma das maiores e mais importantes fabricantes de automóveis e motocicletas do mundo. Ela foi fundada por Soichiro Honda. E com isso encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje. Desejo a todos uma excelente quinta-feira e um abraço do professor Elton. Fiquem com Deus.